Fala aí, galera do terceiro ano do ensino médio, galera do ano de 2020, na reta final, esse ano conturbado, esse ano maluco, esse ano doido de pandemia, de isolamento social, de máscaras, né? Mas também de flores, eu lhes trago flores também, né? O professor todo descontraído, tô tipo, parece que estou na beira da praia, mas não estou, é porque tá calor mesmo, tá muito quente. Apesar de estar um tempinho chuvoso hoje. Bem, pessoal, na semana passada, então, nós tivemos uma aula falando a respeito com a temática de filosofia, né? A gente voltou um pouquinho na questão dos clássicos, não é? Que é bem característico do ensino médio, da gente avançar bastante e até os pensadores mais modernos, nós vimos isso, né, com Ortega, com Bauman e por aí vai. E aí chega um ponto no ensino médio que a gente começa, em filosofia, a gente começa a rever os clássicos, rever esses caras aí do classicismo e avançando nessa filosofia mais de raiz, essa filosofia primordial. Bem, a aula hoje é de sociologia, o tema é sociologia, e nós vamos falar sobre manifestações artísticas, nós vamos falar a respeito de arte. Ok? Bem, eu tô aqui para você, tem aqui para vocês na telinha uma charge que é do Calvin, né? Muito famosa, né? Vocês que por acaso já fizeram, vão fazer ainda vestibular, com certeza vocês vão ver uma tirinha do Calvin na prova. E aqui nós temos a seguinte historinha, né? O Calvin, né, o personagem principal diante da televisão, ele tá com um pratinho de refeição, deve ser o café da manhã dele, né, o cornflakes dele. Ele está falando com a televisão. Ó poderoso da mídia de massa, obrigado por elevar a emoção, reduzir o pensamento e aniquilar a imaginação. Obrigado pela artificialidade das soluções rápidas e pela manipulação traiçoeira dos desejos humanos para fins comerciais. Essa tigela de tapioca morna representa meu cérebro. Eu ofereço humildade, humilde sacrifício. Mantenha sua luz oscilante para sempre. Nossa, que doideira, né? Então, o Calvin ele está aqui tratando não a televisão em si, mas todo o conteúdo televisivo como sendo uma entidade, como se fosse um deus, né? E olha só o que ele fala, né? Eleva a emoção, reduz o pensamento, aniquila a imaginação, né? É um conteúdo cheio de artificialidade, com soluções rápidas, é um conteúdo de manipulação, né? De manipulação traiçoeira dos desejos humanos para fins comerciais, olha só. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando da indústria da mídia. Não só a indústria da mídia, mas também ele está falando aqui a respeito da indústria do entretenimento, né? Tá aqui mostrando o gabarito, o professor dando mole, ó, mostrando o gabarito para o aluno, né? Bem, então, nessa charge, está sendo feita uma crítica, né, à nossa cultura, aquilo que nós consumimos, né? E o tema da aula é esse aqui, cultura, o olhar sociológico sobre as manifestações artísticos culturais. Então, o que nós temos consumido na mídia? O que nós temos consumido naquilo que nós vemos, naquilo que nós experimentamos com relação a entretenimento, né? É uma coisa a se pensar, uma coisa a se observar. É interessante pensar quando eu vejo, por exemplo, quando eu estou assistindo alguma coisa no YouTube, tem muita coisa que eu vejo no YouTube, né? E é muito interessante você parar para pensar que toda a economia do YouTube, não só do YouTube, mas de outras mídias sociais, ela circula em torno de comércio, de comercial, propaganda, de venda de produtos, venda de serviços, né? As propagandas pagas nessas mídias sociais. É isso que sustenta essa indústria. E eu falo indústria no sentido da empresa mesmo, né? Da empresa em si. É interessante que há alguns meses atrás
Se falou muito a respeito, meses não, anos atrás, né? Se falou muito a respeito do boom do YouTube e dos influenciadores digitais e também de como as empresas de televisão aberta elas estavam em declínio em função das empresas, das marcas de shampoo, das lojas de supermercado e tal, deles estarem optando em pagar por propaganda nesses canais, ao invés de gastar milhões com propagandas de 30 segundos, né, na mídia convencional, na televisão convencional. E falou-se até mesmo de um possível fim da televisão aberta. E é interessante que esse fenômeno, né, da decadência da televisão brasileira, da decadência das redes, das emissoras de TV, né, falam-se muito que a Globo está falindo e tal, como essa decadência também no setor televisivo da TV aberta, ela também tem afetado as TVs por assinatura, né, os canais de TV a cabo. Tanto que você pode ver, não sei se vocês possuem, não sei se vocês têm acesso a isso, mas o Telecine, por exemplo. O Telecine, ele agora criou uma plataforma digital, de TV paga, um sistema de on-demand muito parecido com o que é a Netflix. Inclusive eu cheguei a fazer até uma experiência de 30 dias com o Telecine, só que ele não funcionou muito bem no meu computador. Eu aproveitei lá aqueles 30 dias grátis e depois eu tirei. Netflix, por exemplo, a Netflix foi uma grande revolução de on-demand, né? de um canal exclusivo, né? Que você paga um valor expressivo ali, né? E você tem acesso a conteúdo exclusivo da própria empresa Netflix e também de alguns outros sistemas. E recentemente a Disney retirou da Netflix e de outras plataformas como o Amazon Prime, entre outros, retirou os seus filmes da Marvel, os desenhos do estúdio Disney e tal, porque a Disney vai agora surfar nessa onda desse sistema pago, né, desse sistema on-demand, com o seu canal próprio, que é o Disney Plus, que vai chegar ao Brasil ainda esse ano. Então, o que nós temos visto com relação a isso é uma grande transformação na forma como a gente consome televisão, né? Que agora nem se restringe à televisão propriamente dita, mas aquilo que é a internet. A internet afetou muito a questão da televisão. Eu vou dar um exemplo aqui de casa. Nós temos uma televisão que não é uma televisão que tem Wi-Fi, ela não é exatamente uma Smart TV. Nós vamos trocar a televisão de casa. Nós não tínhamos essa necessidade de ter uma Smart TV. A gente era muito contente com o que a gente tinha, né, de televisão, canal aberto e tudo mais, porque o que a gente consome fora da TV aberta é a internet, né? A gente vê filme no notebook, a gente faz as coisas no notebook e tudo mais. Só que pela questão do nosso filho, a gente sentiu uma necessidade de ter uma televisão mais moderna para que ele não ficasse preso ao notebook e ao celular, que são coisas muito nocivas, né? Para a saúde, para a vista e tudo mais. Então nós preferimos comprar uma televisão mais moderna, colocar na sala, e quando ele quisesse ver os desenhos dele, botava lá no YouTube, nos desenhos dele no YouTube, ou nos canais que a gente assina, como a própria Netflix, e ele ficar no sofá, vendo televisão, ficar se entretendo com outras coisas enquanto está rodando na televisão. Tira um pouco ele do celular, tira um pouco ele do notebook, por mais que a gente faça restrições do acesso dele, porque ele só assiste isso, consome isso quando está almoçando, mas às vezes acaba extrapolando. Então, eu quero falar não só do que está na apostila, mas eu quero falar do hoje para vocês. Quero trazer essa mentalidade para o dia a dia de vocês, a respeito desse consumo, né, de cultura. E aí nós temos uma classificação, os níveis do que é a cultura para a gente, do consumo de cultura, que é a cultura erudita, a cultura popular e a cultura de massa, né? A cultura erudita, ela é construída por uma elite intelectual ou uma vanguarda cultural que, pela leitura e inovação, consegue elaborar
construir um conjunto de práticas adquiridas no espaço acadêmico e pelo pensamento adquirido através do conhecimento científico. A própria definição de cultura erudita é arbitrária, né? Não é muito legal, sendo concedida dentro de uma visão elitista. É vista como uma cultura especial, passível de produção e entendimento de um grupo conhecido como de alta cultura, tratando-se de uma visão excludente, seletiva e preconceituosa com as demais manifestações artísticas. Então, durante muito tempo, a gente cresceu acreditando nisso, que existia uma cultura erudita, uma cultura que não é tangível para a gente, né? Como se nós não pudéssemos, nós como pobres, moradores da Baixada Fluminense, é um exemplo, não pudéssemos consumir música clássica, como se nós não pudéssemos ir ao museu para ver uma pintura do Van Gogh, a ver uma escultura do Rodin, né? Um quadro do Caravaggio, enfim. Então, houve uma sinfonia, enfim. Dizer que existe uma cultura erudita é dizer que existe uma cultura elitista da qual nós não temos acesso. E nós podemos sim ter acesso, né? É claro que isso também vai depender de gosto, né? Você pode muito bem não gostar de Rodin, não gostar de Caravaggio, não gostar de Michelangelo, não gostar de classicismo, não gostar de literatura francesa, alemã, enfim. Pode ser uma opção sua, mas não quer dizer que você não possa. Outra coisa também, que essa cultura erudita durante muito tempo, por ser elitizada, ou tratada como algo elitizado, ela acabou ficando restrita a um público específico. Então, durante muito tempo, esse tipo de cultura, de viés de acesso à cultura, não era palatável, ou pelo menos não era acessível para as massas, para a classe popular. Por exemplo, o ingresso para ir no museu, caro, né? Você vai assistir uma exposição, vai assistir uma ópera, né? O cara da Baixada Fluminense, ele vai frequentar um teatro municipal. Então, durante muito tempo, esses ambientes, esses espaços geográficos também eram elitistas e também eram tratados como ambientes para ser frequentado por uma elite, né? Então, dentro dessa perspectiva, é presente e vivenciada nos museus, nas exposições de arte, e através de uma postura crítica diante de manifestações culturais de elite. Uma elite cultural, social, muitas vezes, que se expressa através dos críticos de arte, por exemplo, né? Bem, uma outra coisa também que está dentro desse contexto aqui é a questão da cultura erudita. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O que seria essa cultura erudita? Ela pressupõe uma elaboração maior e, por isso, uma institucionalização do saber. Isto é, o domínio da cultura erudita passa não pela tradição familiar... Perdão, ainda estamos em cultura erudita, falei que ia mudar o tema. Passa não pela tradição familiar, mas por academias, bibliotecas, conservatórios musicais, etc., que selecionam o material e impõem regras rígidas e complexas elaborações. Então, essa cultura erudita ela também é institucionalizada, né? Ela tá dentro de um espaço institucional e que esse espaço institucional, ainda assim, ele é muito distante de nós. Tá? Você vê que isso é uma realidade que tem mudado muito, tá? Ultimamente. Cultura popular. Tem mudado até pelo advento da internet, né? Você pode acessar todo tipo de conteúdo erudito, dependendo, como volto a dizer, do seu gosto. A cultura popular está intimamente ligada à manifestação e criação genuína do povo. Tá? Então é a cultura que o povo cria, é a cultura que sai do meio do povo, né? Sai do meio dessa população que foi marginalizada. E como ela não consegue acessar essa cultura erudita por ser uma coisa de elite, uma coisa que está dentro de uma posição social elevada, né? Com todas as aspas, essa cultura popular ela começa a desenvolver a arte para si, né? Então, a cultura popular está intimamente ligada à manifestação e criação genuína do povo. É algo que é produzido pelo povo e para o povo. Nasce das questões rotineiras,
desde a música até a arte enraizada no povo, que cria uma identidade, portanto, com a origem daquele específico povo. Por exemplo, o pessoal costuma criticar muito funk, né? Ah, porque funk não é cultura. Gente, funk é cultura. Você pode não gostar de funk. O funk pode ter várias controvérsias que você não aceita. Mas o funk é uma manifestação cultural própria de um grupo de indivíduos da periferia. O funk nasce na periferia, né? E de um anseio por o apelo popular. O funk hoje é marginalizado, tal qual o samba um dia já foi marginalizado, já foi perseguido pelo próprio Estado brasileiro na década de 20, né? E até antes da década de 20, né? Por ser uma manifestação de descendentes de escravos e tudo mais. Então, há uma questão de discriminação racial com relação que havia com relação ao samba. E hoje em dia existe uma discriminação social com relação ao funk. Porque funk é coisa de favelado, funk é coisa de pobre e tudo mais. E é engraçado que com o tempo, aquela elite que tinha total acesso à cultura erudita, essa elite ela se cansa da cultura erudita e ela começa a migrar para essa cultura popular de favela, de periferia. E aí você vê o funk explodindo, né, nas casas de shows elitizadas, de barra music, né, das casas de show da Zona Sul, entre a população jovem, né, da Zona Sul e por aí vai. Eis a hipocrisia. Então, o funk tem a sua origem, o samba tem origem especificamente daquele grupo social, daquele povo. Né? No Brasil, por exemplo, o artista popular não se preocupa com a repercussão de seu trabalho, de sua arte, mas sim com a eficiência dele, o trabalho, a arte em si. O artista popular está preocupado com o resultado da arte dele, se ele vai realmente colocar, trabalhar, personificar, olha, falei uma palavra bonita aqui, de forma fiel àquilo que ele tem em mente, aquilo que é o seu trabalho. A arte em si, não é? Desculpa. O cotidiano, né? Arte popular, com a vivência, conta a vivência, cotidiano, ainda que essas manifestações passem ao longo do tempo a se internacionalizarem e a serem comercializadas. Mas essa seria só uma maneira de não deixá-la morrer de fato. Discordo um pouquinho. Eu acho que o artista também ele preza pelo reconhecimento do seu trabalho e também por um reconhecimento, por uma visibilidade também. Né? Então, um ponto de discordância aqui. A arte popular não tem a intencionalidade de classificar a sua produção, a sua manifestação livre, a um estilo ou outro específico. A cultura popular seria aquela que é produto de um saber não institucionalizado. Então, a arte popular é um saber que não está restrito a instituições. Ele é mais livre, ok? Do que aquela arte erudita que ela é confinada em museus, é confinada no Teatro Municipal, é confinada no Museu de Arte Moderna, é confinada nesses ambientes de galerias de arte, né? Por aí vai. Da Zona Sul e por aí vai. Né? Que não se aprende em colégios ou academias. Então, é uma arte autodidata, digamos assim. Né? O exemplo disso, crochê, culinária tradicional, literatura de cordel. Né? Então, são manifestações culturais, são manifestações artísticas do meio popular. Uma manifestação típica da cultura popular brasileira, junto com a literatura de cordel, é a frase de para-choque de caminhão que condensa muito da experiência do saber popular. Isso é uma manifestação cultural. Né? Isso é uma manifestação artística também, aquelas frases de para-choque, que eu acho muito engraçado, inclusive. Né? O bom humor do brasileiro, por décadas, foi literalmente veiculado, né? Andou nos veículos, veiculado, nos para-choques de caminhão. Outro exemplo interessante, como manifestação da cultura popular, nós temos o carnaval, que por sua vez, enquanto palavra, não é
genuinamente brasileiro. O carnaval ele foi criado na Europa, né? O carnaval de Veneza e por aí vai, lá na Europa, Grécia, enfim. Mas que assumiu o posto de símbolo nacional dentro e fora do país, tá? Aí tem aqui um pouquinho da história do carnaval, que remonta desde o período da Grécia, tá? Eu não vou me ater a isso aqui. Se vocês tiverem com a apostila, vocês podem ler essa parte aqui, tá legal? Fala um pouquinho da história do carnaval, os carros alegóricos, como surgiram as fantasias. O carnaval brasileiro surge em 1723, o primeiro registro de baile de carnaval de 1840, né? E por aí vai. Então fala sobre o carnaval como manifestação cultural. Entre a cultura popular e erudita, pode haver níveis de sofisticação e detalhes minuciosamente preparados e com igual rigor de qualidade. Porém, a sociedade não vê essas duas manifestações e ordem de equiparação. A sociedade acaba por hierarquizar também essas manifestações, criando valores diferentes e desiguais entre o artista erudito e o popular, por exemplo. Então nós ainda temos muito disso, né? Dessa classificação do artista erudito para o artista popular. Exemplo, o cantor de música clássica, de música lírica, um cantor, um tenor, um cantor lírico. Ele é visto como um artista mais elevado, uma categoria mais elevada de um cantor de roda de samba, né? Ou de um cantor de funk, ou de um cantor de sertanejo, ou de um roqueiro. Então, a gente acaba criando uma hierarquia cultural, né? Do que é mais elevado, do que é menos elevado, o que é alto clero da música, o que é baixo clero da música. E nós não podemos ter essa mentalidade, tá? De hierarquização, tá bom? Bem, continuando aqui, a gente chega na cultura de massa, não é? Espera aí, deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho. A cultura de massa está intimamente ligada a uma indústria cultural que se beneficia e cria manifestações consumíveis pelo maior número de pessoas possível. Não está vinculada a nenhum grupo de pessoas possível, mas está intimamente relacionada a uma indústria de consumo. Então, quando a gente fala sobre cultura de massa, a gente está falando de indústria cultural, né? De uma cultura que é criada para ser vendida, ok? E aí a gente vai entrar naquela charge do Calvin, né? A respeito do que nós vemos na televisão, o que nós vemos nas mídias sociais, o que nós vemos nas plataformas de filmes e por aí vai, né? Não está vinculado a nenhum grupo, parará. Como o nome já anuncia, a cultura de massa é feita para o todo, para a massa. É como se essa indústria planificasse e criasse manifestações culturais, acreditando que esse que consome compõe uma massa homogênea, ou seja, vão produzir algo que seja consumido pelo maior número de pessoas possível, independentemente das suas classes, seus viés de pensamento. É algo que atenda a todos, que satisfaça a todos, para que o maior número de pessoas possível compre aquilo, consuma aquilo. Deixa eu dar um exemplo aqui. Para quem gosta de rock. Uma banda de rock que quer fazer música do seu jeito, né? Que quer gravar um CD ou gravar uma música do jeito que eles acreditam que é o jeito deles, da forma deles, do gosto deles. Eles querem tirar de si, né, esse filho chamado arte. Ele quer tirar de si, ele quer manifestar, ele quer presentificar aquilo que ele entende como sendo a sua arte. Essa aqui é a minha arte. Consome quem quer. Isso aqui é o que eu acredito, é a minha arte. É a minha pintura, é o meu quadro. Ah, eu não entendo a tua arte, não entendo a tua cultura. Dane-se, né? Isso aqui é a minha verdade. Né? Ele não está preocupado com o que vão consumir. Então ele vai
gravar um CD, vai escrever suas letras daquilo que ele acredita, a verdade dele. Uma banda de rock, pensando nas massas, um produtor pensando em atender as massas, o maior número de pessoas possível, vai fazer um estilo de música que agrade a todos. Que não necessariamente, às vezes, seja até a própria vontade do artista. Né? Tá aqui a letra. Você vai cantar isso aqui. Essa roupa que você vai vestir. Isso aqui é o jeito que você vai andar. Isso aqui é o cabelo que você vai usar. Para quê? Para que eles consigam atender ao maior número de pessoas possível. Tá? É uma indústria. Ele está produzindo alguma coisa para atender um público X. Então isso é um bom exemplo de cultura de massa. Tá? Aí vem a época do Restart e por aí vai, né? Não estão preocupados até mesmo com a qualidade. Pode pecar na qualidade, contanto que atenda as massas. Então eles pensam o quê? Numa massa homogênea. Um grupo de pessoas iguais, né, que vai atender aquilo ali. Então, compõe uma massa homogênea, uniforme, que tem por sua vez o mesmo gosto e identificação com aquele determinado modelo musical ou artístico imposto de cima para baixo. Esse tipo de cultura, ao ignorar a... Me perdi aqui. Esse tipo de cultura, ao ignorar as diferenças e padronizar os gostos, faz com que sejam inibidas as manifestações genuinamente populares e tentam diminuir, por sua vez, a contextualização e as especificidades de uma cultura erudita, por exemplo. Nessa medida, a cultura de massa, que se beneficiou de um desenvolvimento técnico-científico, começou a produzir em larga escala um tipo de cultura que chega às casas das pessoas através de grandes meios de comunicação, como rádio e televisão. E aí vem uma outra coisa, que é a massificação, sabe? Sei lá, você gosta de... A indústria percebeu que a maioria das pessoas no Brasil gostam de sertanejo universitário, que gosta de dupla sertaneja, né? Um cara barbudo, um outro cara de topete, que canta sofrência e tudo mais. Quando eles percebem que o povo gosta disso, o que eles fazem? Começam a enfiar sertanejo universitário na goela de todo mundo. Aí você liga a televisão, tá dando sertanejo universitário no Bem-Estar, tá dando sertanejo universitário Bom Dia e Companhia, tá dando sertanejo universitário no Fala Brasil, tá dando sertanejo universal no programa do Datena. Você liga o rádio, sertanejo universal, sertanejo universitário. Você, sei lá, você tá ouvindo música no YouTube, você tá ouvindo rap no YouTube, você tá ouvindo... qual é o nome daquela parada que vocês gostam de ouvir? Esqueci o nome. Esqueci o nome daquele negócio que vocês gostam de ouvir. Trap. Tá ouvindo trap, lembrei. Tá ouvindo trap no YouTube, vai aparecer uma propaganda de sertanejo universitário. Enfim, eles massificam isso na tua goela, tá? Por quê? Porque estão produzindo em larga escala, sacou? Então é um tipo de cultura que chega para você querendo ou não. Eles estão querendo jogar isso para você, impor isso a você. No Brasil, a cultura audiovisual ela é sistemática e programada, exploração de bens considerados culturais. Portanto, para Adorno faz parte da escola de Frankfurt, né? É um pesquisador cultural. Para o Adorno, a cultura se transformou em valor de troca, assim como as demais mercadorias. A cultura só tem valor na medida em que pode ser trocada, não na medida em que algo em si mesma. É a mentalidade do Adorno com relação a isso, né? E aí, a gente entra na indústria cultural e indústria de massa. A indústria cultural impede a formação de indivíduos autônomos, independentes, capazes de julgar e de decidir conscientemente. Com as palavras do próprio Adorno, podemos compreender o porquê das suas reflexões acerca desse tema. O Theodor Adorno, em parceria com outros filósofos contemporâneos, que a gente já chegou até a ver alguns deles em um outro momento,
é, estão inseridas num trabalho muito árduo. Pensar filosoficamente a realidade vigente, aprofundando a questão. O Francisco Gramsci, acho que é o Francisco Gramsci, é o Gramsci, intitula esse tipo de ação dos intelectuais de contra-hegemonia. Deixa eu resumir isso para vocês. De acordo com o Gramsci, de acordo com o Theodor, meu xará, Theodor Adorno, essa massificação da cultura, ela acaba deixando as pessoas que consomem essa cultura de massa, essa cultura industrial, você acaba planificando as pessoas. Você acaba nivelando as pessoas no mesmo patamar de consumo. Você trata as pessoas como se todas elas fossem iguais, como se todas elas gostassem da mesma coisa. E você impede a individualização das pessoas. Você tira delas a sua característica individualizada. Não é? Não quer dizer que seja proibido várias pessoas terem o mesmo gosto. Não é isso. É muito comum que várias pessoas tenham o mesmo gosto, né? Que milhões de pessoas gostem do mesmo estilo de música, que gostem das mesmas coisas e por aí vai. O problema é que a indústria, ela trata essas pessoas singulares como se elas fossem todas iguais, né? Bem, então, de forma sistemática e tal, e por aí vai. Vamos ver o Adorno. O Horkheim, perdão. O Adorno e o Horkheim, em um livro deles, lançado em 1985, perdão, eles observam ainda que o novo não é o seu caráter mercantil que já existia na sociedade burguesa. A novidade é que hoje ela se declara deliberadamente como tal. E é o fato de que a arte renega a sua própria autonomia, incluindo-se orgulhosamente entre... Cadê? Me perdi. Entre os bens de consumo, o que lhe confere o encanto da novidade. Segundo esse pensamento, o princípio do fetichismo da mercadoria, fetichismo é a atração que a gente tem pela mercadoria, o desejo de possuir tal mercadoria, de possuir tais manifestações culturais, se realiza completamente na indústria cultural, no qual, citação deles, né, acho que é o Debord aqui embaixo, no qual o mundo sensível é substituído por uma seleção de imagens que existe acima dele e que ao mesmo tempo se fez conhecer como sensível por excelência. O que isso quer dizer? Então, a nossa relação de consumo, ela não está na nossa sensibilidade ao mundo, na sensibilidade às manifestações artísticas, a sensibilidade às manifestações culturais. Nós estamos sendo manipulados a gostar de tais coisas. Por exemplo, uma criança que nasce nesse contexto social e cultural, né? Aí a criança, ela nasceu nesse mundo dessa mídia massificadora, dessa cultura de massa, dessa indústria cultural. Cara, a criança, ela vai gostar daquilo que é o que está na moda, aquilo que está em vigência. A criança não vai ter nem direito de saborear outras coisas. Ela não vai ter como saborear a uva, não vai ter como saborear a laranja, não vai ter como saborear o limão. Ela só vai receber um tipo de fruta, porque ela vai ligar a televisão, você vai ligar a televisão para o teu filho, ele vai ser bombardeado por essa mídia, vai ser bombardeado por essa cultura, vai ser bombardeado por essas questões. Você não vai ter um leque de opções na frente dela, você vai ter só uma coisa, que é aquela coisa que está na moda, que está em vigência. Isso tem a ver com roupa, tem a ver com televisão, tem a ver com cinema, tem a ver com tudo, né? Vai ser massificado por essas coisas. E não vai ter... E essa criança, ela vai virar um produto da sociedade. Ela vai virar só mais um item igual a todos os outros, né?
Ah, achei engraçado uma vez que estava em Caxias, comprando os negócios, passei em frente a uma loja, e era uma loja de roupa, né? E tinha uma fila de mulheres para entrar nessa loja para comprar roupa. E é aquele modelo de roupa que está na moda, porque é específico de um estilo musical, porque é específico daquilo que a sociedade tem consumido ultimamente. Então, todo mundo, todas as mulheres que estavam naquela loja de roupas femininas iriam sair com o mesmo shortinho, do mesmo tamanho, com a mesma blusinha decotada do mesmo tamanho, todas iguaizinhas, todas do mesmo jeito. E se algumas delas for utilizar uma roupa fora daquele padrão, ela é estranha, ela é esquisita, ela é diferente. Por quê? Porque ela não consome aquilo que é comum aos demais. Você, por exemplo, você já deve ter se sentido um peixe fora d'água em algum ambiente que você foi frequentar. Sei lá, te chamaram para uma festa. Você foi... Só um exemplo, tá, gente? Bobinho, mas um exemplo. Você foi todo trajado ao estilo do, sei lá, do funk. Foi todo funkeirinho. E era uma festa de charme. Era um baile charme, né? Todo mundo tá igual. Estilo charme. Você é o único funkeiro. Ou você vai com, sei lá, bermuda da Ciclone, né? Acho que vocês nem usam mais isso. Bermuda da Ciclone, bonezão do Hornets, vai num evento de rock, de metal pesado. Peixe fora d'água, né? Então, nós somos bombardeados a todo momento por essa mídia de massa. Então nós somos bombardeados a todo momento por isso. Uma cultura vendida, uma cultura comercial, uma cultura enlatada, né? Mais do mesmo igual a tudo, não é? Então, galera, é isso, tá? É isso que eu queria mostrar para vocês, era isso que eu queria passar para vocês. A gente se encontra numa próxima, tá? Faça os exercícios da apostila, me procure no grupo do WhatsApp, caso tenham alguma dúvida. Tá legal? Beijinho para todo mundo e tchau!